Ei, parou. Vai para onde? Que dia é hoje? Isso mesmo. Hoje é o sábado. É o Shabá, dia de descanso. Então, peraí, está estressada? Está estressado? Está a brigar com os empregados? Está a brigar com os funcionários? Com os filhos? Como é que está o ambiente lá em casa? Muita agitação? Ei, para tudo, pegue uma cadeira, pegue a sua Bíblia, chame as crianças e vamos refletir no que diz a palavra de Deus. Sábado passado eu disse que estaríamos de volta hoje. Isso mesmo. Eu sou a Sandra Matias e venho partilhar com você o que diz a palavra de Deus. Peço que abras a sua Bíblia no livro dos Salmos. Vamos ler o capítulo 33, os versos 6 e 7. Aqui diz assim: pela palavra do Senhor, os céus foram feitos e todo o exército deles pelo fôlego de sua boca. Verso 9. Porque ele falou e foi feito. Ele comandou e firmou-se. Aqui estamos a falar de quê? Do momento da criação. Agora volte lá para o primeiro livro da Bíblia, chamado de Gênesis, no capítulo 1. Nós queremos descobrir a sucessão de dias ou o estabelecimento dos 7 dias literais do ciclo semanal. Isso mesmo. Nós já vimos lá atrás, no livro dos Salmos, que Deus falou e tudo apareceu. Sim, com a palavra da sua boca, Deus criou todas as coisas que existem. E como foi que elas foram criadas? Ou melhor, quando é que cada elemento da natureza foi criado? Vejam só, Gênesis 1, o verso 3. E disse Deus: haja luz e houve luz. No verso 5, no finalzinho, lá diz assim: e houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. No verso 8, o segundo dia. No verso 13, o terceiro dia. E eu penso que depois tire um tempo e leia com calma para descobrir o que foi criado em cada um desses dias literais. Sim, e no último dia, o que é que o Criador faz? Nós vamos ver isso em Gênesis, o capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Aqui diz: assim, os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no 7º dia terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. E durante a sua leitura, vais perceber que no 6º dia Deus criou Adão e Eva, pais da humanidade. Sim, isso mesmo. E foi para eles que Deus deu o sábado. Como foi que Deus deu? Exemplificando, parando Ele próprio, ensinando assim aos nossos pais que esse dia deveria ser lembrado pelas sucessivas gerações. Mas eu também achei uma citação no livro chamado de Patriarcas e Profetas. Ele é um livro que compõe um conjunto chamado de O Espírito de Profecia, escrito pela profetisa Ellen G. White. Ela diz assim: no Éden, Deus estabeleceu o memorial de sua obra da criação, depondo a sua bênção sobre o 7º dia. O sábado
foi confiado a Adão, pai e representante de toda a família humana. Foi dado a Adão. Por que Deus deu o sábado a Adão? Aqui diz assim: sua observância deveria ser um ato de grato reconhecimento por parte de todos os que morassem sobre a terra, de que Deus era seu Criador e legítimo soberano. Sim, parando no sétimo dia, nós reconhecemos de que Deus é o legítimo soberano, Deus é o Criador. Mas então, se eu paro em um outro dia para guardá-lo também como o sábado que Deus estabeleceu lá no Éden, eu estou em rebeldia contra Deus? Sinto responder, sim. Sim. Deus estabeleceu o sétimo dia para você parar e reconhecê-lo como o Criador, como o soberano. E também, aqui neste livro, em outra citação, diz que Deus pede que no sábado, além de parar, você também estude todos os elementos criados ao longo da semana e reconheça neles o dedo de Deus. O sábado é um dia memorial, é um dia para comemorar a criação de Deus e reconhecê-lo como o único Criador e soberano e Senhor das nossas vidas. Então pare, experimente e depois conte-nos, por favor, o impacto que essa obediência trouxe à sua vida. Oremos. Ó Pai de amor, muito obrigada pela criação do sábado. Nós te suplicamos, nosso Deus, que nos ajudes a obedecer-te. Em nome de Jesus oramos. Amém. Próximo sábado, nós viremos com um tema interessante também. Afinal de contas, se o sábado foi dado lá no Jardim do Éden e confiado ao Pai da humanidade, então por que muitos dizem que o sábado é dos judeus? É o sábado dos judeus? Como é que o sábado parou na vida dos judeus? Pelo que vimos aqui, lá no Jardim do Éden só havia Adão e Eva, não havia judeu. Então, é o sábado dos judeus? Até lá, espero por você.